Salve galera, eu sou o Danfalter e esse é um novíssimo canal do Desinformados. E nesse primeiro vídeo, a gente vai estar fazendo um quadro chamado Análise Literária, onde a gente vai escolher um livro clássico, e vamos falar sobre ele com spoilers. Tá? E o primeiro livro que a gente vai falar é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, Orgulho e Preconceito, da escritora inglesa Jane Austen. Jane Austen nasceu na Inglaterra no final do século XVI. E ela não viveu muito, viveu até o começo do século XVII. Então, pela época que esse livro foi lançado, você pode esperar um texto bastante rebuscado. Apesar disso, não é um texto difícil de ler. Por isso, não opte pelas versões resumidas. Tá? Faça como eu, opte por uma versão como essa daqui, que tem o texto integral. Assim você não perde nenhum pedacinho do livro. Orgulho e Preconceito conta a história de Jane, uma das 4 filhas da família Bennet, uma família que está enfrentando basicamente 2 problemas. Um deles é que eles vão perder a casa onde eles vivem devido a um problema de herança. E o segundo é que a matriarca dessa família ela é uma pessoa um pouquinho desequilibrada mentalmente e ela tem um sonho que é casar as 4 filhas e casar muito bem. E essa história começa a ficar interessante com a chegada de Mr. Bingley, um homem rico, bonito, interessante, que se muda para uma casa próxima à casa dos Bennet. E durante um baile, organizado por Mr. Bingley e suas irmãs, é que Jane vai conhecer Mr. Darcy. O Mr. Darcy, aparentemente, é uma pessoa muito antipática. Ele não tem papas na língua, ele não faz questão de ficar agradando as pessoas o tempo inteiro, ele não segue as convenções sociais esperadas. Ele parece ser uma pessoa bastante introspectiva, o que na época era visto como antipático. E isso acaba acontecendo principalmente com Jane. Ela tem uma espécie de ódio à primeira vista por Mr. Darcy. E a partir desse encontro é que surge esse problema entre os dois, já que Jane odeia Darcy. Ela tem uma antipatia muito grande por ele. Tudo porque ela não conhece o verdadeiro Darcy. Ela acaba julgando ele pelas aparências. Não podemos dizer que Jane é a parte do preconceito que forma o título. E o orgulho? Quem que é o orgulho? O orgulho é o próprio Darcy. Ele realmente é um cara um pouco antipático, um cara que acaba não se misturando com as pessoas, tratando elas de forma fria, e isso faz com que as pessoas acabem imaginando um Darcy diferente daquilo que ele realmente é. Com o passar do tempo e o desenrolar de vários fatos, Jane acaba descobrindo que ela estava enganada. Mr. Darcy não é essa pessoa terrível que ela imagina, e ela acaba percebendo que todo aquele ódio que ela sentia por ele era um certo amor encruado. No fundo, ela estava apaixonada por ele, mas ela ficava lutando contra esse sentimento. Mr. Darcy não. Ele chega a pedir em casamento, o que ela recebe de forma terrível. É uma parte muito interessante do livro. O livro acaba tendo um final nada surpreendente. Eles ficam juntos, os outros personagens também acabam se arranjando, pessoas perdoam as coisas que haviam acontecido, todo um final até parecido com o de uma novela. Tá? Mas isso de forma nenhuma é ruim. Pelo que eu falei até agora, fica a impressão de que é um livro comum, de que não tem nada de especial. Então por que tantas pessoas consideram esse livro um grande clássico? Bom, Orgulho e Preconceito é um livro que ficou conhecido como um romance de costume. O que seria um romance de costume? Devido à falta de registros históricos sobre a vida comum das pessoas, já que a gente acaba registrando só os fatos mais importantes, é em base de romances como esse que a gente vê como que era o cotidiano da burguesia daquela época. E esse livro descreve com bastante riqueza de detalhes como que eram os bailes, como que eram as visitas que se faziam, como as pessoas se tratavam umas às outras. Então, ali durante as descrições, a gente tem uma ideia muito boa de como a sociedade funcionava e consegue comparar com a nossa sociedade atual. Então, é um livro que traz uma ideia muito boa de como era a vida naquela época. Outro fato que ajuda o livro a fazer tanto sucesso nos dias de hoje é a linguagem dele. Ao contrário de algumas coisas que a gente tem do Machado de Assis, do Eça de Queiroz, Shakespeare, algumas coisas cuja linguagem é muito difícil de entender, esse livro tem uma linguagem bastante acessível. Então, mesmo pessoas adolescentes, pessoas que ainda não têm um nível muito alto de língua portuguesa, conseguem ler o livro sem precisar estar com um dicionário do lado o tempo inteiro. Também não concordo de maneira nenhuma com as pessoas que dizem que o livro é chato, apenas porque ele tem um andamento um pouco mais lento.
isso é uma característica da época. Há muitas descrições na obra. Então, ele foge bastante do que a gente vê hoje, tá? De várias obras onde as coisas acontecem muito depressa, muito desgovernadamente, com poucas descrições. O ritmo do livro é lento, mas depois que você se envolve, você entende como a autora escreve, você consegue entender o que ela está passando, e a coisa vai muito bem. Outra coisa muito comentada sobre o livro é que é um livro para mulheres, que é um livro romântico em demasia, que é um livro meloso. Eu também não concordo com isso. É um livro romântico, sim, ele trata do romance de duas pessoas, mas ele está longe de ser um livro piegas ou um livro cheio de clichês. Ele é um livro que pode ser lido por pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, sim. Por isso, perca o seu preconceito e dê uma chance para essa obra. E como esse foi o nosso primeiro vídeo do canal aqui do Desinformados, eu gostaria de pedir que todo mundo que está assistindo, que se inscreva no canal, que compartilhe e principalmente deixe um comentário se gostou, se não gostou, o que ia ver diferente, sugestões de outros livros para a gente conversar aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Mas principalmente Jane, tenha uma antipatia enorme por ele e meu boneco caindo.